Olá, boa tarde. A partir de agora, o Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto aqui da Ouro Fino Saúde Animal, em Cravinhos, interior de São Paulo. É pecuarista e faz estação de monta na sua fazenda? Então, a partir de agora, você está mais do que convidado a participar dessa conversa. Olha essa situação. Você fez a IATF no seu rebanho e depois de 30, 45 dias constatou a prenhez. Só que agora chegou no final da estação de monta e o animal não pariu, perdeu o bezerro. Esse é um sinal de alerta para as doenças infecciosas, uma das principais causas de perdas gestacionais na pecuária de corte. Esse é um assunto que a gente discute agora ao vivo com o médico veterinário da Ouro Fino Saúde Animal, José Ricardo Maio. Zé Ricardo, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde. Prazer é nosso estar aqui com você e com todos os telespectadores que nos acompanham pelo canal. Com certeza. Esse programa é feito para você participar. Se tiver alguma dúvida, não pense duas vezes. Ligue no 0800 941 2000 e passe a sua pergunta para a nossa produção. Combinado? Bom, Zé, vamos começar então o nosso bate-papo. O que são essas doenças infecciosas? Bom, a gente considera o complexo das doenças infecciosas da reprodução especificamente, que é o que a gente está falando, um grupo de enfermidades causado por bactérias e vírus que tem como principal resultado a perda gestacional. Elas atuam de forma diferente, é um grupo, como eu falei, bastante grande de doenças distintas, mas o principal prejuízo ao produtor é a perda de gestação das vacas. Cita algumas dessas doenças mais comuns. Bom, as mais comuns, né, que o produtor está acostumado a ouvir falar, é a brucelose, é a primeira delas, inclusive faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação. Então, a gente tem a vacinação obrigatória para a brucelose de fêmeas de 3 a 8 meses. Além disso, a gente tem a leptospirose, que nós estamos acostumados a ouvir falar, especialmente pelas questões que também é uma zoonose, que pode também acometer o ser humano. Além da leptospirose, a gente tem IBR, tem a BVD, tem Campylobacter, tem Neospora. Essas são as principais e as quais o produtor está mais acostumado e elas é que são o grande problema para a gente. Então, como fazer para evitá-las, Zé Ricardo? Bom, como são doenças distintas, cada uma delas tem os seus cuidados a fazer. Mas, basicamente, para todas elas, a vacinação é a melhor maneira de controle, tá certo? A gente tem que lembrar que a brucela tem um programa específico, como eu falei, é obrigatório, 100% das fêmeas bovinas nascidas tem que tomar uma dose de vacina de 3 a 8 meses, e essa dose vai proteger as fêmeas por toda a vida. As outras enfermidades, a resposta vacinal ela é variável, então tem vacinas que a gente precisa fazer anualmente, tem vacinas que são semestrais e dependendo da prevalência, ou seja, dependendo do grau de contaminação da propriedade, do desafio para as fêmeas, algumas delas a gente pode ter que fazer até a cada 3 meses, 4 meses, tá certo? Então, mas de uma forma geral, o programa vacinal é a melhor opção. Ok, então o pecuarista está nos assistindo, realmente a vacinação é a melhor arma nesse momento, né? Mas também tem outras medidas que podem ser tomadas, né, Zé? Sim, um exemplo bem claro que a gente dá é o caso da neóspora, tá certo? É uma enfermidade transmitida para o bovino via fezes dos cães, então a gente sempre recomenda nas propriedades que os animais, os cães, não tenham acesso aos pastos ou então mesmo a área onde a gente faz... que a gente guarda o alimento. Por quê? Porque a gente pode contaminar o alimento, consequentemente ter esse prejuízo aí de contaminar as vacas, consequentemente ter os abortos, ter as perdas gestacionais. Mas também outras enfermidades, por exemplo, todo aborto, a gente sempre fala que é uma fonte de infecção. Então, diagnosticou um aborto na propriedade, tem o bezerro, primeira coisa, os cuidados, colocar luva para manipular e fazer a correta destinação desse feto que está ali. Enterrar, tratar, tudo certinho, ou seja,
tem uma série de medidas que a gente tem que implementar dentro da propriedade para evitar esses problemas. Porque vai lembrar, né, Zé, para o pecuarista está nos assistindo, que são doenças infecciosas, né? Elas são, né, contagiosas. Exato, exato. E o principal que a gente tem que lembrar ao produtor, além delas serem infecciosas, é que ela vai causar um prejuízo para a gente que vai se estender por 1 ano ou às vezes até mais. Por que eu digo isso? A gente tem que lembrar que a gente prepara uma vaca, faz seleção de touro, compra touro, faz todo o processo de estação de monta, consegue emprenhar uma vaca e a gente vai muitas vezes perceber que essa vaca não vai parir quando? Lá no final de 1 ano de trabalho, em que a gente está esperando a vaca parir, ela não vai parir, a gente vai ver, ela teve uma perda gestacional e a gente não conseguiu diagnosticar. Ou seja, o prejuízo é muito grande. Ninguém quer esse prejuízo. Zé Ricardo, qual que é o melhor momento de fazer essa vacinação, né? Essa vacinação pré-estação de monta? Bom, a gente sempre fala que as vacas têm que entrar para a estação de monta prontas, né? Então, o ideal é que essa vacinação seja feita prévia. Existem até algumas recomendações que a gente pode fazer isso prévio ao parto, ou seja, aquela vaca que vai parir e que vai entrar numa estação de monta subsequente, a gente pode fazer essa vacinação. Mas o principal para estabelecer esse cronograma é que o produtor ele deve estar amparado em um suporte técnico. Por quê? Porque a gente tem que saber primeiramente quais são os desafios dessas enfermidades todas que a gente citou, quais são as que estão na sua propriedade e qual é o nível de desafio para cada uma delas. Isso a gente faz por meio de diagnóstico, então coletar sangue de uma amostra de vacas, mandar para um laboratório, estabelecer um perfil epidemiológico, ver como está o rebanho, né, o raio-x do rebanho e a partir daí montar um cronograma. Então o ideal é que o produtor esteja sempre amparado em um técnico, em uma pessoa capacitada que possa melhor orientá-lo. Bom, você que está nos assistindo com certeza quer saber o investimento, qual que é o valor de uma vacinação? Por favor, Zé Ricardo. Bom, sempre que a gente fala desses programas vacinais, se a gente considerar as vacinas mais comuns e até falando aí das melhores que tem no mercado, montar um programa correto, a gente vai gastar em torno de 8 a 10 reais por vaca, não mais do que isso. Então, se a gente pensar em nível de rebanho, por exemplo, se eu tiver lá um lote de 100 vacas, para eu fazer um programa anual, eu vou estar gastando em torno de 800 a 900 reais de produto, de vacina, tá certo? E o principal ponto que o produtor tem que ter na cabeça é que o retorno dessas vacinas é muito grande, tá certo? A gente tem propriedades que a gente acompanha já há algum tempo e que a gente conseguiu reduzir, eram propriedades, por exemplo, que por ano tinham uma perda gestacional, ou seja, diagnosticava prenhez no final da estação, no ano seguinte ia parir, não tinha aparição. Da ordem de 5, 7, às vezes até 10% de perdas gestacionais, tá certo? Com o uso da vacina, a gente consegue trazer isso para 2, 3, 4% de perdas. Ou seja, a gente consegue reduzir 5, 6, 7 pontos percentuais nas perdas gestacionais. E por que não protege tudo? Porque não são só as causas infecciosas, as causas de perdas gestacionais, mas elas a gente vai reduzir de forma consistente. E no valor de bezerro hoje, que nós estamos falando entre macho e fêmea aí, de um modo geral para Brasil Central de R$ 1.000, R$ 1.200, eu estou falando que um bezerro que a gente consiga salvar trata 100 vacas por ano. Ou seja, o retorno para o produtor é muito forte, é muito positivo. Hoje o valor do bezerro está em torno de quanto? Em torno de R$ 1.000, R$ 1.200 entre macho e fêmea. Bom, então o valor do bezerro hoje é de R$ 1.200 e o valor de 100 vacas protegidas é de 800 a R$ 1.000. Ou seja, a gente consegue proteger de 120 a 150 vacas por bezerro que a gente salvar e por gestação que a gente conseguir manter pelo programa de controle dessas enfermidades. Muito bem, Zé Ricardo, a gente já volta a conversar porque eu quero lembrar o pessoal que está nos assistindo que a conversa entre mim, o Zé Ricardo e você que está nos assistindo. Tem alguma pergunta? Ligue agora no 0800 941 2000 e passe a sua pergunta. É só ligar, pedir para falar com a produção do Ouro Fino em Campo e passar a sua pergunta que o Zé Ricardo vai responder aqui ao vivo. Hora de conhecer um parceiro da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje é a vez da Cooperativa São José, localizada aqui no estado de São Paulo. Veja só.
Esse administrador tem como hobby a criação de cavalos. Para garantir a saúde dos seus equinos, ele não abre mão de usar produtos de qualidade. Um deles é o Maxican Gel da Ouro Fino. A gente muitas vezes não tem um profissional qualificado dentro da propriedade para fazer o medicamento correto, e o Maxican veio de uma forma para facilitar esse caminho. Na loja agropecuária da Cooper é possível encontrar variedades, como o Silobac 5, produto que pertence à marca Ouro Fino Referência. Aqui tem toda a linha da Ouro Fino, tanto a parte de bovinos, quanto a linha de equinos, a parte de silagem e toda a linha de reprodução. A maior procura é por produtos que atendem à pecuária leiteira. Geraldir investe no controle de carrapatos com o Colosso FC30. Eu estava encontrando bastante dificuldade para combater os carrapatos até então. Desde que surgiu esse novo produto da Ouro Fino, eu usei a primeira vez, gostei e estou continuando. O cooperado fica satisfeito com os produtos da Ouro Fino, a cooperativa, a revenda também fica bem satisfeito também, né, com os produtos todos relacionados da Ouro Fino, e é uma parceria para o produtor, cooperativa e produtor. Centenas de produtores associados contribuem para tornar a marca da cooperativa cada vez mais forte na região do Vale do Paraíba, onde ela já é destaque na comercialização de leite pasteurizado. Para você produzir um produto de boa qualidade, você tem que ter uma matéria-prima de boa qualidade. E uma matéria-prima de boa qualidade, você tem que vir de um gado saudável. E para que você tenha um gado saudável, você depende da sustentação de laboratórios do nível da Ouro Fino, que nos proporciona manter os nossos rebanhos saudáveis e em condições de estar produzindo um leite de alta qualidade. Tá aí essa cooperativa São José, um abraço pro pessoal de lá. Bom, Zé Ricardo, vamos retomar aqui a nossa conversa. Eu quero que você explique agora qual que é o benefício da vacinação. Bom, como a gente já falou, o primeiro benefício que o produtor mais sente é a questão do retorno, ou seja, um programa de vacinação, um programa de controle dá à propriedade um status sanitário melhor, consequentemente a gente tem menor desafio das fêmeas e assim um maior número de gestações que vão a termo e a gente perde menos prenheses aí. Bom, mas tem outro benefício que o produtor tem que computar e esse é muito importante. Algumas dessas enfermidades são zoonoses. A gente falou, por exemplo, a lepto, a gente falou também da brucelose. Então, se a gente tem uma enfermidade dessa no rebanho e a gente não vacina, o risco de contaminação de funcionários, dos proprietários, de quem está dentro da propriedade é bastante grande. E são enfermidades bastante problemáticas para o ser humano. Então, um programa de vacinação, um programa de controle, além de trazer dinheiro para o produtor, porque está produzindo mais, evita um problema muito sério de saúde humana. Então, acho que esses são os dois principais focos que o produtor tem que ter na cabeça e que ele, com base nesses argumentos, passe a fazer o uso das vacinas. Pois é, produtor que está nos assistindo, o objetivo desse programa foi um só: realmente conscientizar sobre a importância da vacinação para prevenir essas doenças infecciosas. Zé, vamos agora responder a pergunta do nosso telespectador que está aqui, Rodrigo Silva, de Maceió, Alagoas. Rodrigo, muito obrigada pela sua pergunta. Olha só, eu não uso vacina, como fazer para utilizar? Como ele faz, Zé? Bom, o primeiro ponto é conscientização de querer usar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se tem interesse, o próximo passo é buscar uma assistência técnica adequada, porque esse técnico vai fazer, como a gente falou, um levantamento epidemiológico, vai coletar sangue, tem técnica para isso, um número correto de animais por categoria. Feito essa coleta, submete aos exames, a essas principais enfermidades que a gente falou, para saber como está. Se o nível de desafio for baixo, a gente pode até fazer um programa e não fazer uso de vacina, mas você tem que cercar que outros animais não entrem. Agora, se tem desafio, a vacina é obrigatória. E aí a gente vai saber qual o intervalo entre doses, tá certo? Por exemplo, leptospirose é uma das doenças mais complicadas a se combater com vacina. Às vezes a gente tem que fazer vacina de lepto até cada 3, 4 meses, mas só vai fazer isso onde o desafio é grande. Onde não é,
uma vez por ano, 2 vezes por ano e assim por diante. Muito bem, então, como o Zé Ricardo falou, você tem que procurar um técnico para realmente ver toda a situação da fazenda e fazer um bom controle, um bom programa aí de vacinação. Lembrando que a Ouro Fino Saúde Animal tem uma equipe técnica qualificada para te auxiliar nessas questões também. Zé Ricardo, nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Bom, eu que agradeço a todos os telespectadores que estão aí nos acompanhando. Até a próxima, Zé. E obrigada pela sua companhia. E domingo é dia de Ouro Fino em Campo especial às 9h30, hora de Brasília. Até lá! Tchau!